Capítulo 7 do livro Produtividade Máxima, de Tamara Mayos. Priorizar. O segundo P do gerenciamento do tempo é priorizar. No livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, Steve Covey diz que o segredo não é priorizar seu planejamento, mas planejar suas prioridades. Ao estabelecer prioridades para suas tarefas, você perceberá com mais nitidez que as atividades da vida o estão empurrando para a frente em direção às coisas importantes e à realização de seus objetivos, de forma que as coisas importantes não se tornem de repente urgentes, priorizando o que é urgente e importante. Em minha prática profissional e nas minhas pesquisas, um dos conceitos mais esclarecedores que descobri é o que Covey e outros chamam de matriz urgente-importante. Até encontrar essa abordagem simples para estabelecer prioridades, eu achava difícil e complicado orientar as pessoas nos exercícios de priorização. Mas esse critério prático torna muito mais fácil a tarefa de determinar as prioridades de suas atividades cotidianas e futuras. Você aprenderá a responder a duas perguntas muito simples. O que é mais importante para mim? No que devo trabalhar primeiro? Embora muitos sejam as variações e interpretações da matriz urgente e importante, o maior especialista brasileiro em gerenciamento do tempo, Christian Barbosa, da Tríade Productivity Solutions, levou esse conceito um passo adiante ao incluir nele a esfera do que é circunstancial, criando a tríade do tempo. Circunstancial, nesse contexto, se refere às atividades desnecessárias, às obrigações sociais e ao desperdício do tempo. É importante considerar essa terceira categoria na hora de estabelecer as prioridades de sua lista de tarefas. A figura 7.1 é uma versão modificada da matriz urgente importante que aprimorei depois de usá-la e adaptá-la para programas de treinamento e coaching. Ela é fundamental para a discussão a seguir. Primeiro, é importante compreender o que é urgente e o que é importante. Atividades importantes são as mais significativas e valiosas. Elas têm uma profunda influência sobre o seu sucesso e o levam a alcançar seus objetivos. As atividades urgentes são as que exigem atenção ou ação imediatas, mas em geral não estão associadas aos seus objetivos. Utilizando esses dois critérios, você poderá decidir mais facilmente quais tarefas executar primeiro. Definimos gerenciamento do tempo como fazer primeiro o que é mais importante e especificamente fazer o que o levará a alcançar seus objetivos com mais rapidez. Quando for planejar suas atividades e estabelecer prioridades, concentre-se primeiro nas tarefas que são importantes, ou seja, as que se enquadram em importantes e urgentes e importantes e não urgentes, de acordo com a figura 7.1. Quadro 1. Importante e urgente. As atividades relacionadas no quadro 1 são obrigatórias. Por exemplo, crises e outras emergências com prazos determinados. Por mais cuidadoso que seja seu planejamento, as emergências surgem de forma inesperada. Você precisa dedicar um tempo a resolver essas situações, mesmo que não necessariamente tenham sido planejadas ou estejam previstas na sua agenda. Com efeito, dependendo do nível de importância e urgência, elas quase sempre vão se sobrepor aos demais itens de sua programação. Reuniões críticas, os encontros que são fundamentais para impulsionar sua carreira ou levar seus projetos adiante. Deadlines de projetos são aquelas tarefas essenciais para você ser capaz de cumprir seus compromissos ou que terão consequências adversas em caso de atraso. Você vai ver que é muito mais fácil incorporar esse tipo de atividade ao seu planejamento e decidir como lidar com a situação quando já tem uma visão clara de como o seu dia ou a sua semana estão organizadas. Quadro 2. Importante e não urgente.
Nessa categoria estão as atividades que efetivamente consolidam o seu sucesso. No quadro 2 da figura 7.1, você incluirá tarefas como preparação e planejamento estratégico. Reflita sobre objetivos pessoais, profissionais e os da sua empresa. O planejamento de longo prazo é indispensável para minimizar ou eliminar atividades que se enquadram nas categorias importante e urgente e costumam causar interrupções e distrações. Trabalhe em projetos, planeje seu trabalho para evitar que seus projetos se tornem urgentes pela preeminência do prazo e lhe tragam problemas. Treinamento e desenvolvimento profissional são atividades essenciais para o seu crescimento e realização dos seus objetivos futuros. Exercícios físicos, relaxamento e cuidados pessoais. Certifique-se de incluir essas atividades importantes e não urgentes na sua agenda, de modo que se tornem prioritárias para você. Quadro 3. Não importante e urgentes. Você deve evitar a maioria das tarefas que se encaixam nessa categoria. Essas são as atividades que provocam estresse desnecessário. O quadro 3 da figura 7.1 é onde se incluem os seguintes tipos de atividades: oportunidades com prazos definidos. Às vezes, há oportunidades que exigem ação imediata em um espaço de tempo determinado para que você possa aproveitá-las, em consequência da sensação de urgência que uma deadline próxima costuma causar. É fácil confundir uma oportunidade com uma tarefa importante. Nesses casos, sempre preste atenção e verifique se a situação de fato representa uma oportunidade valiosa ou se não passa de uma atividade que vai desperdiçar o seu tempo. Pedidos de informação ou ajuda. As pessoas costumam pedir ajuda ou informação com uma aparente urgência, o que torna difícil dizer não. Prazos autoimpostos. Muito frequentemente, as pessoas estabelecem para seus próprios projetos prazos impossíveis sem necessidade. Quadro 4. Não importante, não urgente. Você deve evitar todas as tarefas classificadas nessa categoria. O quadro 4 da figura 7.1, entre as quais se enquadram interrupções, visitas imprevistas, telefonemas não planejados, pensamentos dispersivos, são exemplos comuns. Telefonemas. Refiro-me aqui a telefonemas, inclusive sociais, sem propósitos específicos, que não fornecem informações, não exigem qualquer providências. Reuniões mal gerenciadas, sem objetivos, providências ou informações. Ocupações triviais ou passatempos. São as atividades que costumamos executar para evitar trabalho, como arrumar papéis, procrastinar, navegar na internet, usar redes sociais e até ver televisão. Com muita frequência, desperdiçamos boa parte do tempo disponível. Em média, os americanos passam cerca de 30 horas por semana vendo televisão. Embora eu goste de programas de TV, tanto quanto a maioria das pessoas, e esse tipo de entretenimento de fato tenha seu papel como forma de lazer, muita gente passa incontáveis horas diante do aparelho sem nenhum objetivo específico. É um tempo que seria mais bem aproveitado se estivesse contribuindo para a realização de seus objetivos, que teria melhor proveito se fosse usado para reflexões e para a execução de tarefas e projetos que o estejam sobrecarregando. É importante sempre evitar as atividades que se encaixam nessa categoria. Você precisa concentrar suas energias em tarefas essenciais e nos projetos e atividades que mais contribuirão para o seu sucesso, sua carreira e sua felicidade. Pense na analogia de encher um pote de vidro. Primeiro você coloca as pedras e os seixos, depois cascalho e areia e por fim a água. Se antes você encher o recipiente com água, não sobrará espaço para mais nada. Pense nas pedras, nos seixos, como projetos e atividades importantes, a que você deve dar prioridades em sua agenda. A areia e a água vêm só depois, encaixando-se no espaço que tiver sobrado. Por fim, você chegará a um estágio na vida em que se sentirá muito mais à vontade para dizer não, eliminando atividades que são pura perda de tempo ou diminuindo a frequência das atividades que não são importantes. Quanto mais você praticar suas habilidades de gerenciamento do tempo,
Quanto mais planejar suas prioridades em vez de priorizar suas atividades, mais facilmente você perceberá quando algo não é importante e simplesmente não perderá tempo com aquilo. Quanto mais aprender sobre como gerenciar o tempo e compreender seu real valor, mais você irá protegê-lo e não deixá-lo à mercê dos outros com suas interrupções, conversas necessárias e atividades sem sentido. Estabelecer prioridades para suas atividades de acordo com o que é urgente e importante o ajudará a ter mais consciência do que deve ser feito durante o dia, a semana, o mês e o ano, o que lhe permitirá dedicar-se a tarefas que o levarão a alcançar os seus objetivos. Aumentando o tempo disponível para realizar o que é mais importante, você também será capaz de enxergar mais claramente quais devem ser os objetivos em sua jornada. Prestando mais atenção à maneira como utilizar o seu tempo, você ficará mais consciente de como direcionar seus esforços para suas tarefas mais importantes. Dicas de produtividade. Estabeleça prioridades para suas tarefas e atividades. Assim você poderá se assegurar de que fará as coisas que mais importam. Considere cada tarefa e atividade levando em conta sua urgência e importância. Torne-se mais consciente de quanto tempo você gasta com atividades que o distraem do que é mais importante. Fim do capítulo 7.